Ainda sobre a dimensão de tratamento, é importante que nós possamos aqui advertir que ela impõe a toda autoridade pública, que se abstenha de pré-julgar o resultado do processo, através de comentários públicos sobre a culpabilidade do acusado, evitando que seja condenado informalmente. Vejam só, toda autoridade pública não significa apenas os juízes, mas toda a autoridade pública, o que inclui membros do Ministério Público. Trouxe para vocês uma lição da obra do grande jurista Klaus Roxin, que, embora mais conhecido mundialmente como penalista, o Roxin também tem uma obra grandiosa de processo penal, uma espécie de curso, manual de processo penal, que conta mais recentemente com atualizações do Schunemann, que é outro grande penalista e processualista penal alemão. E o Roxin ensina o seguinte: claramente proibidas são as declarações de culpabilidade, sejam implícitas ou explícitas, antes da sentença ou sem uma sentença. Desta forma, as autoridades não podem denominar como culpado um condenado cuja sentença ainda não adquiriu a qualidade de coisa julgada. Admite-se apenas levar a conhecimento público a suspeita e não simplesmente comparecer a público e dizer: essa pessoa, em momentos muito iniciais da persecução penal, é culpada por determinado crime. Há um caso muito importante sobre esse assunto na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso J ou caso J contra o Peru. Vejam só o que a Corte Interamericana decidiu. O direito à presunção de inocência, tal e como se vê no artigo 8º, parágrafo 2º da Convenção Americana, exige que o Estado não condene informalmente uma pessoa ou emita julgamento perante a sociedade, contribuindo assim para formar uma opinião pública, enquanto não se demonstra, conforme a lei, a responsabilidade penal daquela. Assim, embora no contexto do processo penal, atenção para esse ponto, embora no contexto do processo penal, os comentários sobre culpa por parte de funcionários como os membros do Ministério Público não constituam uma violação à presunção de inocência. As declarações destes funcionários à imprensa, sem qualificações ou reservas, violam a presunção de inocência, na medida em que fomentam que o público acredite na culpa da pessoa e prejulgue a avaliação dos fatos por uma autoridade judicial competente. O que o Roxin, o que a Corte Interamericana estão afirmando com essas palavras? Os membros do Ministério Público devem respeitar a presunção de inocência do réu. Eles podem dar publicidade a respeito de investigações, de oferecimento da denúncia. No entanto, eles assim devem fazer com qualificações, com algumas reservas, com algum cuidado na linguagem. Isso porque os membros do Ministério Público também devem observar a presunção de inocência e estão proibidos de condenar informalmente o réu. Cenário número 1. O Ministério Público pode convocar uma coletiva de imprensa ou participar um ou mais membros do Ministério Público de uma entrevista para relatar que estão investigando ou que denunciaram determinada pessoa? Sim, podem fazer isso. Cenário número 2. Os membros do Ministério Público podem convocar uma coletiva de imprensa e projetar na tela: essa pessoa é indiscutivelmente chefe de uma organização criminosa, praticou esse, aquele crime? Não pode. E não pode também por outra razão muito simples. O Ministério Público não tem poder de julgar. A Constituição, os tratados, a legislação não conferiu esse poder ao Ministério Público. Não importa a certeza íntima do Ministério Público se aquela pessoa praticou ou não o crime. Na fase de oferecimento da denúncia ou da instauração de uma investigação,
Existe todo um cuidado com a linguagem. Ainda sobre esse assunto, tudo isso para que vocês percebam que aqui não é uma ideia só do Caio, eu também sustento esse entendimento. Aqui nós estamos diante de um ponto comum na doutrina da mais alta qualidade e também dos tribunais internacionais de direitos humanos. Já vimos o caso Jotra contra Peru, da Corte Interamericana, vejamos agora o caso Garrick contra a Polônia, do Tribunal Europeu. A liberdade de expressão inclui a liberdade de receber e divulgar informações. A Convenção não pode, portanto, impedir que as autoridades informem o público sobre as investigações criminais em andamento, mas exige que o façam com toda a discrição necessária para que a presunção de inocência seja respeitada. Em uma sociedade democrática, é inevitável que a informação seja transmitida quando uma acusação grave de má conduta é apresentada. O Tribunal Europeu enfatiza, porém, a importância da escolha das palavras dos funcionários públicos em suas declarações antes que uma pessoa seja julgada e considerada culpada de um determinado crime. As opiniões dos funcionários públicos não podem levar o público a considerar o acusado como culpado. O fato de o réu ser depois considerado culpado não anula seu direito inicial de ser presumido inocente até ser provada sua culpa nos termos da lei. E aqui, inevitavelmente, precisamos falar rapidamente deste caso. E aqui eu preciso, talvez não precisaria, mas prefiro esclarecer que este não é um ponto, de forma alguma, de natureza político-partidária da nossa aula, mas tão somente trazendo para o contexto da nossa aula de jurisprudência penal um caso concreto, em que eu primeiro coloco a pergunta para vocês. Esse tipo de exposição viola a presunção de inocência como norma de tratamento? Neste momento, o Ministério Público Federal, a força-tarefa da Operação Lava Jato, ali representada pelo ex-membro do MPF, Deltan Dallagnol, expôs numa coletiva de imprensa esse slide. No centro do slide está o nome do Lula. E ao redor do slide estão diversos crimes e diversas pessoas condenadas ou investigadas por crimes. Isso está de acordo ao que acabamos de estudar? Evidentemente que não. Evidentemente que não. E por isso temos aqui mais uma camada jurisprudencial. Corte Interamericana, Tribunal Europeu e agora Comitê de Direitos Humanos da ONU. No caso, Lula contra Brasil. Em que essa conduta do procurador, ex-membro do MPF, Deltan Dallagnol, foi objeto de muitas críticas e condenação do Comitê de Direitos Humanos da ONU, um órgão formado por especialistas independentes, por 18 especialistas independentes. Vejamos o que disse o Comitê de Direitos Humanos da ONU. Em relação às diversas declarações públicas dos promotores afirmando a culpa do autor, o comitê observa que a natureza do papel do Ministério Público é acusar um réu pela prática de um crime e provar sua culpa além de qualquer dúvida razoável. Isso juntamente com os princípios de transparência e direito à informação. Inevitavelmente implica que os promotores tomem uma posição pública em relação à culpa do réu. No entanto, eles também devem se abster de fazer declarações públicas que afirmem inegavelmente a culpa do réu e tomar precauções para não criar uma expectativa de culpa. O Estado parte contestou as alegações do autor e caracterizou as explicações do Ministério Público como técnicas. À luz da prova nos autos, o comitê entende que o Estado parte não demonstrou como tais declarações por membros do Ministério Público não equivalem a afirmações públicas da culpa do autor. O comitê considera que as autoridades do Ministério Público não demonstraram a contenção exigida pelo princípio da presunção de inocência e, portanto,
violaram o direito do autor nos termos do artigo 14, parágrafo 2º do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Como norma de tratamento, então, o Ministério Público pode sim noticiar para a imprensa que abriu uma investigação ou que denunciou uma pessoa, mas não pode prejulgar essa pessoa quando explora o assunto com a imprensa. Ainda sobre a presunção de inocência como norma de tratamento, eu trouxe para vocês um trecho de uma grande obra da Simone Schreiber, que é desembargadora do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. E a Simone escreve o seguinte: é preciso desmistificar a atuação da imprensa, que se apresenta como mediadora desinteressada, que paira entre a sociedade e o Estado, comprometida exclusivamente com a democracia e a cidadania, conferindo visibilidade e, ao mesmo tempo, repercutindo demandas da população perante os órgãos governamentais, incluindo o judiciário. As empresas de comunicação e o judiciário trabalham de maneiras bem diferentes, a começar pela forma de administrar o tempo. A mídia funciona premida pela pressa, o ontem já não é mais critério de noticiabilidade, pois o importante é repercutir os fatos no momento em que estão acontecendo. Qualquer amadurecimento do debate sobre temas tratados é inviável. O ritmo de trabalho favorece a sedimentação de estereótipos e o resultado da análise jornalística de fatos criminosos será muito provavelmente distinto daquele que é ou deveria ser produto do processo judicial.